Fala a verdade, só entre nós dois aqui. Quando saiu aquela notícia do tarifaço de 50% que o Donald Trump ia aplicar sobre o Brasil, você ficou com medo. Eu entendo. Você ficou com medo que a esquerda saberia usar isso a seu favor, colocando a culpa na direita, no Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro, e Lula explodiria nas pesquisas e voltaria à reeleição e poderia ser o presidente de 2027. Fale a verdade, admita que você ficou com medo, sim. Porque, convenhamos, seria a faca e o queijo na mão para a esquerda, usando toda a sua máquina de desinformação, seus influenciadores pagos, as suas agências, a imprensa militante, conseguir convencer a maioria do povo brasileiro a realmente odiar Bolsonaro, odiar a direita, porque eles conseguiriam manipular a opinião no sentido de que a culpa não é do Lula, não é do Alexandre de Moraes. A culpa é do nazista e fascista do Donald Trump, desrespeitando a soberania e querendo interferir no julgamento do Brasil. Pois eu vou te falar uma coisa. Saiu uma pesquisa agora que com certeza deixou muita gente sem dormir de ontem para hoje. O PT, junto com o Sidônio, a imprensa, o STF, se agarraram a esse tarifário como se fosse assim um bote salva-vidas. Depois de meses abandonados em mar aberto, quase se entregando para afogar, de repente lhe aparece um bote salva-vidas, uma boia. E eles se agarraram a essa boia com todas as forças e pensaram, agora sim, nós vamos poder mudar a opinião pública a nosso respeito. Cara, eu estou impressionado. O povo brasileiro tem salvação. Vamos lá. Para 35%, culpa do tarifaço é de Lula, 22% acham que é de Bolsonaro e 17% é de Eduardo, aponta a Datafolha. Só que o buraco é mais embaixo. Eu vou trazer para vocês agora o gráfico principal, que é esse aqui, ó. E vamos analisar isso aqui, você vai ver que é muito mais sério. Na sua opinião, das figuras brasileiras, quem é o principal culpado pela taxa de até 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos? Não, 35% acho que é Lula, 22% Jair Bolsonaro, 17% Eduardo e 15% Alexandre de Moraes. Porém, a questão não é só que o Lula é visto pela maioria dos que responderam como responsável pelo tarifaço. Porque se você somar Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, até fiz aqui, ó. Se você somar os dois, nós temos aqui 29%, aliás. Se você soma esses dois, nós temos 29%, certo? Só que, se você somar Lula e Alexandre de Moraes, dá 50%. Preste atenção. Então, nós temos dois grupos. Deixa eu desenhar para vocês. Nós temos dois grupos aqui. Um é o consórcio Lula, Alexandre de Moraes. O outro, família Bolsonaro e o Eduardo, filho dele. Então, esses são os dois grupos que estão na disputa, tá bom? O grupo do Lula e Moraes está com 50%. Ou seja, 50% da população já entendeu que a culpa do tarifaço é o eixo do mal. 29%, calcula aqui, ó, 29% entende que é Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. 29%. Então nós temos de 50%, 29%. Esta batalha, que seria a salvação da esquerda, eles perderam e perderam de lavada. E não só isso. Enfiaram o nome do Alexandre de Moraes no meio dessa porra, quase empatado com o Eduardo Bolsonaro. Olha isso, gente. O Eduardo Bolsonaro, que está lá tendo reuniões com os ministros, com os secretários do Donald Trump, com o Donald Trump, gravando os vídeos, falando do que vai acontecer. O Alexandre de Moraes conseguiu empatar com ele. Agora, e se eu te contar que até mesmo o povo do Lula, tem mais gente do Lula culpando o Lula do que gente do Bolsonaro culpando o Bolsonaro. Eu vou pegar essa daqui, ó. Entre os eleitores do Lula, a culpa da família Bolsonaro, que é a soma desses dois aqui, ó, dá 83%. Entre os eleitores do Lula, a culpa, dá 73%. A culpa é de 73% da família Bolsonaro. E do grupo do mal é de 16%, se você somar Lula e Alexandre de Moraes. Então preste atenção. Entre os eleitores do Lula, 73% acha que a culpa é da família Bolsonaro e 16% acha que é Lula e Alexandre de Moraes. Entre os eleitores do Bolsonaro, aqui que a coisa ficou boa, 83% vê a culpa Lula e Alexandre de Moraes e apenas 9% da família Bolsonaro.
que eu quero te mostrar? O povo do Lula, já tem mais gente do Lula reconhecendo que a culpa é dele e do Alexandre de Moraes do que do Bolsonaro reconhecendo que a culpa é do Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. O povo do Lula tem apenas 73% reconhecendo que a culpa é da família Bolsonaro, enquanto do Bolsonaro, 83% Lula e Alexandre de Moraes. Assim, é terrível. A situação dessa galera tá ruim. O trunfo que eles acharam que poderiam destruir a direita não deu certo. E tem mais coisas nessa pesquisa que eu achei interessante. O povo reconhecendo que o Donald Trump, olha aqui, 68% reconhece que o Donald Trump irá tomar medidas mais bruscas, mais rígidas, por causa da prisão ilegal do Bolsonaro. Então tem essa aqui, cara, eu achei sensacional, olha. As pessoas estão percebendo, ó, irá tomar novas medidas que irão prejudicar mais a economia brasileira. O Donald Trump vai tomar medidas com a prisão por causa da prisão domiciliar. Então você imagine o que o Donald Trump não vai fazer se os ministros do STF cometerem o grave erro de tentar condenar Bolsonaro num inquérito que é completamente errado. O povo do Brasil está acordando, galera. É assim, eu tô impressionado com isso, porque é muito mais gente acordando do que eu achei. Isso acontece por causa de uma verdadeira imprensa, de meios de passar a verdade.